Hoje é quinta-feira, 7 de agosto e já começamos com uma notícia que vai deixar a torcida do Botafogo vibrando. O time está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Isso mesmo, algo que não acontecia desde 2017, quando a equipe parou nas oitavas de final. Agora o Botafogo está a 6 jogos de conquistar um título que seria histórico e inédito para o clube, uma taça que vem sendo sonhada há muito tempo e que pode enfim se tornar realidade nesta temporada. Falando em jornada, a trajetória do Botafogo nesta competição tem sido de muita garra e superação. Depois de eliminar o Red Bull Bragantino com 2 vitórias sólidas, um 2-0 no estádio Newton Santos e um 1-0 em Bragança Paulista, o alvinegro mostrou que está preparado para desafios maiores. Esse caminho é recheado de emoções e dificuldades, mas também de confiança e esperança. O futebol é imprevisível, mas o que se vê até aqui é uma equipe muito focada, com vontade de avançar e que vem mostrando resultados positivos em campo. Nas quartas de final, o Botafogo vai enfrentar times que também não facilitaram para seus adversários. Atlético Mineiro, que eliminou o Flamengo numa disputa emocionante de pênaltis. Bahia, que despachou o Retro com uma vitória em Salvador e empate fora. Fluminense, que passou pelo Internacional vencendo no Beira-Rio e empatando em casa. Atlético Paranaense, que mesmo na segunda divisão surpreendeu eliminando São Paulo nos pênaltis. E Corinthians, que venceu 2 vezes o Palmeiras em clássicos acirrados. Essas equipes estão confirmadas e agora a expectativa é sobre quem o Botafogo vai enfrentar quando o sorteio acontecer, deixando o torcedor na ansiedade para conhecer o próximo adversário. Por enquanto ainda faltam 2 confrontos para fechar o grupo das equipes classificadas: Cruzeiro contra CRB e CSA contra Vasco. No primeiro jogo entre Cruzeiro e CRB, o empate em 0-0 não definiu nada e quem vencer no jogo de volta estará nas quartas. Caso haja novo empate, a decisão vai para os pênaltis. A mesma lógica vale para CSA e Vasco, que empataram na primeira partida e buscam a vitória para avançar. Esses jogos prometem ser muito disputados e decisivos para a continuidade da Copa do Brasil. Falando de jogadores, uma das grandes histórias recentes do Botafogo tem sido a permanência de Jefferson Savarino. Ele, que tinha uma proposta para deixar o clube e seguir para a Europa, mais precisamente para o Lyon, decidiu permanecer no Glorioso, mostrando um comprometimento que poucos atletas têm nos dias atuais. Em entrevista, Savarino contou que mesmo com a possibilidade de realizar um sonho de infância, a escolha foi ficar no Botafogo ao lado da família, assumindo uma postura que conquista não só a torcida mas todo o ambiente do clube. É esse tipo de atitude que transforma jogadores em ídolos, e Savarino vem mostrando que pode se tornar uma lenda no Botafogo por toda a entrega dentro e fora das 4 linhas. Outro ponto importante do time é a situação do volante capitão Marlon Freitas. Ele sofreu um choque forte no último jogo, batendo a cabeça com um adversário, que causou preocupação imediata. Felizmente ele está consciente e passou por todos os exames necessários, já tendo retornado ao Rio de Janeiro com a delegação. No entanto, por precaução, deverá ser desfalque na partida contra o Fortaleza no próximo sábado, em função do protocolo de concussão cerebral que impede sua participação imediata para garantir a saúde do atleta. Essa ausência será sentida, mas o time terá que encontrar maneiras de se ajustar e manter o desempenho mesmo com desfalques importantes. O técnico David Ancelotti comentou sobre esse momento delicado do time, garantindo que o elenco está blindado contra as turbulências externas que envolvem o clube, especialmente os problemas jurídicos em torno da gestão da SAF. Segundo ele, o ambiente interno está protegido, permitindo que os jogadores mantenham o foco exclusivamente nos jogos e no desempenho em campo. Essa blindagem é fundamental para manter a concentração, ainda mais em um momento decisivo da temporada em que cada partida pode definir o futuro da equipe em competições tão importantes quanto a Copa do Brasil. Além disso, o treinador aproveitou para destacar o trabalho daqueles jogadores que até então não vinham tendo muitas oportunidades. O rodízio foi uma estratégia importante para dar descanso aos atletas mais utilizados e ao mesmo tempo testar novas opções para o elenco. Em campo, nomes como Mastriani, Marçal e Euginho mostraram que têm condições de estar na equipe principal, trazendo energia e qualidade para a disputa. Essa rotatividade é fundamental para um calendário tão apertado e cheio de jogos decisivos, e parece que o Botafogo está sabendo administrar bem essa dinâmica para manter o time competitivo. Voltando à classificação, a torcida está ansiosa para ver como será o caminho daqui para frente. 6 jogos separam o Botafogo de um título histórico na Copa do Brasil, uma competição que reúne os melhores clubes do país e que, pela sua dificuldade, tem um peso enorme para qualquer equipe que consiga conquistar.
Passar das oitavas já foi um grande passo, mas agora as quartas de final trazem uma nova etapa ainda mais difícil em que qualquer vacilo pode custar caro. O Botafogo sabe disso e tem mostrado em campo uma equipe determinada capaz de superar adversidades e brigar com força para alcançar o tão sonhado título. O ambiente entre os jogadores parece saudável e a confiança do grupo é algo que se percebe não só nas entrevistas mas no jeito como o time joga. Jogadores importantes como Savarino e Marlon Freitas mostram comprometimento e liderança enquanto os atletas que entram nos jogos ganham a chance de provar seu valor. Essa mistura de experiência e juventude tem sido um diferencial para o Botafogo, que sabe que precisa de todos para avançar nessa reta final. O fato de o técnico mencionar a importância de proteger o elenco dos problemas externos também revela o cuidado da comissão técnica em manter o foco. Em um momento em que o clube enfrenta disputas jurídicas que poderiam facilmente abalar a estrutura do time, a capacidade de isolar essas questões e preservar o ambiente de trabalho é um ponto crucial para o sucesso. Essa blindagem emocional é algo que nem sempre é visível para quem acompanha de fora, mas é decisiva para que o grupo possa atuar com tranquilidade e confiança. No horizonte, os próximos jogos já começam a desenhar a temporada. O confronto contra o Fortaleza, apesar da ausência de Marlon, será um desafio importante para testar a capacidade do time de se adaptar e superar dificuldades. O planejamento do treinador para escalar a equipe diante de tantos desfalques será um dos pontos mais comentados pela torcida e pela imprensa, pois é nessas situações que surgem as oportunidades para jogadores menos conhecidos brilharem e mostrarem seu potencial. Savarino, ao renovar com o Botafogo, reafirma sua ligação com o clube e reforça a ideia de que nem sempre o futebol se resume a contratos e transferências. Há times e histórias que criam laços fortes com seus atletas e a permanência dele é um exemplo claro disso. Essa decisão emociona e incentiva todos que acompanham o clube, porque demonstra que, apesar das dificuldades e das tentações do mercado, o compromisso e a paixão ainda são valores vivos no futebol. Enquanto isso, as outras equipes classificadas para as quartas de final da Copa do Brasil também se preparam para os próximos desafios. O Atlético Mineiro, o Bahia, o Fluminense, o Atlético Paranaense e o Corinthians são adversários de peso, cada um com sua história e estilo de jogo, o que promete confrontos muito equilibrados e emocionantes. O sorteio para definir os confrontos acontece na próxima terça-feira, um momento aguardado para finalmente saber quem o Botafogo vai encarar nessa fase tão decisiva. A expectativa é enorme e o torcedor já começa a imaginar as possibilidades, os caminhos possíveis e as emoções que ainda virão nessa Copa do Brasil. O time está no caminho certo, mas sabe que a caminhada é longa e exige muita concentração e entrega. Cada jogo daqui para frente será uma batalha e o Botafogo tem tudo para entrar em campo com a mentalidade vencedora necessária para fazer história. E claro, não podemos deixar de lembrar da importância de cada membro do elenco nessa trajetória. Desde os jogadores que atuam como titulares até aqueles que entram para reforçar o time nos momentos de necessidade, todos têm seu papel fundamental. O trabalho coletivo, a união do grupo e o compromisso com a camisa são os verdadeiros alicerces dessa campanha promissora que está mexendo com o coração da torcida e reacendendo a esperança de um título tão aguardado. Assim, a rotina do Botafogo segue intensa. Treinos, viagens, jogos e análises táticas marcam o dia a dia do clube, que vive esse momento especial de voltar a brigar entre os grandes da Copa do Brasil. A energia dos jogadores, a expectativa dos torcedores e a dedicação de toda a comissão técnica formam uma combinação poderosa que promete fortes emoções nas próximas semanas. Fica claro que o Botafogo está escrevendo uma nova página em sua história na Copa do Brasil, mostrando que a garra, o talento e a determinação podem superar desafios e abrir caminhos para conquistas que parecem distantes, mas que agora estão muito próximas. A torcida pode continuar sonhando, pois o time está fazendo a sua parte para transformar esse sonho em realidade. E enquanto a ansiedade cresce, o clube e sua fiel torcida aguardam o próximo capítulo dessa emocionante saga na Copa do Brasil, com a certeza de que ainda há muita emoção e muita luta pela frente. A caminhada não para e o Botafogo está pronto para enfrentar qualquer obstáculo rumo ao tão sonhado título. O clima no Botafogo está carregado de expectativa e uma energia que só quem vive o futebol pode entender. A classificação para as quartas de final da Copa do Brasil reacende não só o sonho do clube, mas também a esperança da torcida, que há anos espera ver seu time brilhar nas competições nacionais e internacionais.
Aquele sentimento de ansiedade mistura de nervosismo e empolgação toma conta dos bastidores e das conversas entre os jogadores, a comissão técnica e, claro, os fãs alvinegros que acompanham cada passo do Glorioso com paixão e dedicação. Nesse cenário, o papel dos atletas que vêm sendo testados e ganhando espaço no elenco é fundamental. Nomes como Mastreni Marçal e Huginho, que em outras ocasiões talvez não tivessem tantas chances de jogar, agora estão tendo a oportunidade de mostrar seu valor e contribuir para o time. Essa renovação, essa chance dada a quem demonstra talento e vontade pode ser o diferencial para uma equipe que precisa não só de estrelas, mas de um grupo sólido e preparado para os desafios do futebol moderno. A rotatividade feita pelo treinador David Ancelotti visa justamente isso: manter o time competitivo, descansado e com diferentes opções para as partidas que vêm pela frente, especialmente diante de um calendário apertado e intenso. É nesse contexto que o Botafogo se prepara para enfrentar o Fortaleza no próximo sábado, um duelo que promete ser disputado e tenso. A ausência de Marlon Freitas, capitão e volante experiente, pesa para a equipe, mas também abre espaço para que outros jogadores possam assumir responsabilidades e mostrar seu potencial. A questão da saúde de Marlon, por conta do protocolo de concussão, é tratada com máxima seriedade pela comissão técnica, pois nada é mais importante do que o bem-estar dos atletas. Essa preocupação reforça o profissionalismo e o cuidado que o clube tem com seus jogadores, além de demonstrar que o esporte não pode colocar em risco a saúde de ninguém. Paralelamente aos desafios dentro de campo, há também toda a complexidade dos bastidores, especialmente com as disputas jurídicas e administrativas que envolvem o controle da SAF do Botafogo. Apesar disso, o técnico italiano enfatizou que esse tipo de situação não interfere no ambiente do vestiário. Segundo ele, os jogadores estão blindados dessas turbulências e conseguem manter o foco exclusivamente no trabalho e nos jogos. Essa blindagem emocional é um fator decisivo para que a equipe consiga apresentar um bom desempenho mesmo em meio a tantas incertezas e pressões externas. A capacidade de se proteger das adversidades, de isolar o que não depende deles, faz toda a diferença e é um reflexo da maturidade do elenco e da comissão técnica. Voltando à fala de Savarino, sua decisão de permanecer no Botafogo é um exemplo inspirador que vai muito além do campo. Renunciar a uma chance de jogar na Europa para seguir vestindo a camisa do clube demonstra um comprometimento raro no futebol contemporâneo. É uma atitude que emociona a torcida e fortalece a relação entre o jogador e a instituição, criando uma identificação que pode render frutos não apenas dentro das quatro linhas, mas também na construção de uma cultura de paixão e entrega que o Botafogo precisa. Savarino vem mostrando que o verdadeiro ídolo não é apenas aquele que marca gols ou dá assistências, mas aquele que se conecta com o clube e com o torcedor de forma sincera e duradoura. Essa atmosfera de renovação e esperança é fundamental para que o time mantenha o ritmo e a confiança nos próximos desafios. A caminhada para conquistar a Copa do Brasil é longa e exigente, cada jogo é um teste de resistência, inteligência e capacidade de superação. O grupo sabe que não pode se acomodar e que precisará de muita garra para superar os adversários, que também estão entre os melhores do país. Afinal, o nível da competição é elevado, com equipes experientes e qualificadas que também sonham em erguer a taça. As próximas partidas, especialmente os confrontos contra Cruzeiro, CRB, CSA e Vasco, além da definição dos adversários nas quartas de final, serão decisivas para consolidar ou não essa trajetória do Botafogo rumo ao título. O sorteio, marcado para a próxima terça-feira, é um momento aguardado por todos, pois vai definir o caminho do Glorioso na competição e a expectativa de enfrentar adversários que podem colocar à prova toda a qualidade do elenco e a estratégia da comissão técnica. Enquanto isso, a torcida segue envolvida em um turbilhão de emoções. Os fãs alvinegros, sempre apaixonados e dedicados, participam ativamente desse momento, acompanhando os jogos, comentando nas redes sociais e mostrando seu apoio incondicional ao time. Essa relação entre clube e torcida é um combustível extra que muitas vezes pode fazer a diferença dentro de campo. O estádio Newton Santos, conhecido como a Casa do Botafogo, se transforma em um caldeirão de entusiasmo e incentivo, onde o time sente a força da massa e se inspira para buscar resultados importantes. O ambiente de motivação e esperança também é refletido no cotidiano dos jogadores. As conversas no vestiário, os treinamentos intensos e o comprometimento com a preparação física e técnica indicam que o grupo está consciente da responsabilidade que carrega. A busca pelo título da Copa do Brasil não é apenas um objetivo esportivo, mas um desejo coletivo que une todos que fazem parte do Botafogo, desde os atletas até os funcionários, dirigentes e torcedores.
Além disso, o clube demonstra uma gestão focada em profissionalizar cada vez mais suas atividades e criar condições para que o futebol seja desenvolvido de forma sustentável e eficiente. A preocupação com o planejamento, a preparação e o suporte ao elenco é constante, mostrando que o Botafogo está buscando se estruturar para não apenas conquistar títulos, mas também se manter competitivo em longo prazo. No meio de tantas expectativas, é importante destacar que o futebol é um esporte cheio de surpresas. Uma lesão, um erro, uma jogada de genialidade podem mudar completamente o rumo de uma partida ou até de um campeonato. Por isso, o Botafogo precisa estar preparado para qualquer eventualidade, mantendo a calma, a organização e a união para enfrentar todos os obstáculos que possam surgir no caminho. Os jogadores, conscientes disso, têm demonstrado uma postura profissional e madura, sabendo que o sucesso não depende apenas de talento, mas também de trabalho árduo, foco e capacidade de se reinventar diante das dificuldades. O compromisso de cada um com a camisa do Botafogo e com a torcida é visível, e esse sentimento coletivo é o que pode fazer a diferença em momentos decisivos. Em meio a tudo isso, a figura do técnico David Ancelotti ganha destaque. Seu trabalho de blindar o elenco, de promover a rotatividade, de incentivar os jogadores menos utilizados mostra que ele está atento a todas as nuances que envolvem o comando de um time grande. Sua experiência e capacidade de liderança são fundamentais para manter o ambiente positivo e competitivo, especialmente quando o clube vive uma fase tão importante e desafiadora. O Botafogo, portanto, vive um momento único, cheio de possibilidades e de desafios que podem marcar uma nova era na história do clube. A campanha na Copa do Brasil é o principal foco, mas também é reflexo de um trabalho maior que visa consolidar o clube como uma potência no futebol brasileiro. A torcida sente isso, vibra com cada vitória e mantém a esperança de que o título tão sonhado está mais perto do que nunca. Enquanto as semanas passam e os jogos se aproximam, a preparação continua intensa. O grupo sabe que precisa manter o ritmo, se cuidar fisicamente e mentalmente e estar sempre pronto para dar o melhor em campo. A concentração é total e cada detalhe faz a diferença. A energia positiva que envolve o Botafogo nesses dias é contagiante. Os jogadores sabem que têm uma missão importante pela frente e que a história pode ser escrita com garra, talento e união. A cada treino, a cada conversa, a cada decisão dentro do clube, o foco é o mesmo: chegar ao topo e conquistar a Copa do Brasil, um título que seria histórico e que traria muita alegria para toda a nação botafoguense. Assim, o Botafogo avança passo a passo, jogo a jogo, rumo a um sonho que está mais vivo do que nunca. A determinação do grupo, o apoio da torcida e a estratégia da comissão técnica são os pilares que sustentam essa caminhada. O que resta agora é aguardar e torcer para que cada partida seja uma demonstração de força, talento e vontade de vencer, pois o Botafogo está pronto para fazer história mais uma vez. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Rio de Janeiro Sport News. O Botafogo parece estar prestes a iniciar uma nova era de especulações e expectativas no cenário do futebol nacional, com rumores recentes de que Roberto Firmino, o atacante brasileiro consagrado internacionalmente, teria assinado um contrato de 2 anos com o clube. Segundo fontes ainda não confirmadas oficialmente, a chegada de Firmino não apenas impulsionaria a visibilidade do time, mas também acenderia uma chama de otimismo entre torcedores que há muito aguardam uma contratação de peso capaz de transformar a dinâmica do elenco. A possibilidade de ver Firmino vestindo o manto alvinegro gerou uma onda de comentários em redes sociais, fóruns de discussão e programas esportivos, trazendo à tona debates sobre o impacto tático que o jogador poderia ter, suas condições físicas atuais e a adaptação ao futebol brasileiro após anos de sucesso no exterior. Enquanto alguns analistas sugerem que a experiência internacional de Firmino pode oferecer ao Botafogo uma vantagem estratégica, outros levantam dúvidas sobre o custo-benefício de uma contratação de alto perfil, especialmente considerando o investimento necessário para manter um atleta de seu calibre no campeonato nacional. A especulação nesse sentido movimenta não apenas a mídia, mas também o mercado de transferências, que observa atentamente cada detalhe do que poderia ser uma das maiores apostas do futebol carioca nos últimos anos, transformando a possível contratação em tema central de discussões esportivas. A repercussão em torno do suposto contrato de Firmino com o Botafogo não se limita apenas aos bastidores do clube ou à imprensa esportiva, mas também provoca um verdadeiro frenesi entre a torcida, que já começa a projetar sonhos e expectativas sobre como a equipe poderá se comportar nas próximas temporadas.
Alguns comentários indicam que a presença de Firmino poderia servir de inspiração para jovens atletas do clube, funcionando como um catalisador para a renovação do elenco e incentivando uma mentalidade vencedora entre os jogadores. Ao mesmo tempo, circulam especulações sobre o estilo de jogo que o atacante poderia adotar no Brasil, considerando sua versatilidade em campo, que inclui movimentação inteligente, capacidade de finalização e visão de jogo refinada. Analistas táticos começam a imaginar cenários nos quais Firmino poderia atuar em diferentes formações, seja como referência ofensiva central ou em uma função mais recuada, articulando jogadas e servindo como elo entre meio-campo e ataque. A torcida, por sua vez, já projeta comparações com outros ídolos que vestiram a camisa alvinegra, ponderando se o jogador será capaz de superar expectativas ou se o peso do investimento se refletirá em pressão excessiva sobre seu desempenho. Nesse clima de burburinho, o clube mantém certa cautela, evitando confirmações oficiais, mas alimentando uma atmosfera de expectativa que movimenta tanto a mídia quanto o próprio mercado esportivo, transformando a simples possibilidade de assinatura de contrato em um fenômeno de interesse público e debate apaixonado. Dentro dessa narrativa de rumores e possibilidades surgem também especulações sobre como a chegada de Firmino poderia influenciar a política de contratações do Botafogo nos próximos meses, especialmente em relação à formação do elenco e à estratégia financeira do clube. Há quem acredite que a presença de um jogador de renome internacional poderia atrair novos patrocinadores, aumentar a visibilidade em competições internacionais e, consequentemente, gerar receitas adicionais que poderiam ser reinvestidas em jovens talentos ou reforços estratégicos. Por outro lado, críticos ponderam que o impacto financeiro de um contrato tão expressivo poderia limitar a capacidade do clube de investir em outras áreas essenciais, como infraestrutura, categorias de base ou manutenção de atletas que já se destacam no time. Entre especialistas em gestão esportiva circulam análises sobre o equilíbrio delicado entre apostar em um grande nome para alavancar a imagem do clube e manter a sustentabilidade financeira a longo prazo, destacando que o sucesso de contratações desse porte não depende apenas do talento individual, mas também de uma integração eficiente com a filosofia de jogo e a dinâmica coletiva do elenco. Enquanto isso, o mercado observa atentamente os movimentos do Botafogo e rumores sobre outras possíveis negociações e ajustes contratuais começam a se misturar ao burburinho já intenso em torno de Firmino, transformando o cenário em um verdadeiro teatro de especulações, com torcedores e analistas ansiosos por qualquer novidade que possa confirmar ou refutar essas possibilidades que por enquanto permanecem envoltas em incerteza e expectativa. Outra dimensão interessante do rumor sobre Firmino no Botafogo envolve a reação da imprensa internacional, que acompanha de perto a trajetória de jogadores brasileiros no exterior e poderia repercutir amplamente qualquer movimentação desse tipo. Algumas publicações europeias já começam a especular sobre os motivos que poderiam levar um jogador de destaque em clubes de elite internacionais a optar por um retorno ao Brasil, ponderando fatores como desejo de proximidade com a família, busca por novos desafios ou mesmo estratégia de carreira visando a Copa do Mundo ou outros eventos importantes. Esse contexto amplia a narrativa, transformando a possível contratação em pauta não apenas nacional, mas também internacional, onde analistas e jornalistas esportivos debatem as implicações de tal decisão para a carreira do atleta e para o próprio Botafogo. Além disso, surgem rumores sobre como a imprensa local poderá influenciar a percepção da torcida, seja aumentando o entusiasmo com manchetes chamativas, seja gerando questionamentos sobre a viabilidade e o risco de investir em um jogador que retorna de um período fora do país. As redes sociais amplificam essas discussões, criando grupos e páginas dedicadas a imaginar cenários possíveis, comparar estatísticas e analisar jogos anteriores do atleta, fomentando uma espécie de microeconomia de informação baseada em rumores. Nesse sentido, a expectativa em torno de Firmino assume múltiplas camadas, envolvendo não apenas a análise esportiva, mas também questões de marketing, percepção pública e repercussão internacional, tornando a narrativa sobre a possível chegada do jogador ainda mais complexa e fascinante. Por fim, a especulação sobre Firmino no Botafogo já cria um efeito quase tangível entre torcedores, jornalistas e até mesmo atletas de outras equipes que observam com atenção cada movimentação nos bastidores. Existe uma sensação de antecipação que vai além da simples contratação, afetando discussões sobre escalações, estratégias de jogo e até previsões para o Campeonato Brasileiro e outros torneios em que o clube participará. Alguns comentadores esportivos sugerem que a presença de Firmino poderia redefinir a identidade ofensiva do Botafogo, trazendo um padrão de jogo mais arrojado e técnico, enquanto outros alertam para o risco de descompasso caso o restante do elenco não se adapte ao ritmo e à forma de atuar do atacante.
Entre os torcedores a empolgação é acompanhada de cautela, já que rumores antigos no futebol muitas vezes se mostram imprecisos, mas a expectativa alimenta um clima de esperança e entusiasmo que parece contagiar todos os setores ligados ao clube. Em paralelo, surgem especulações sobre como outros times do país e da América do Sul poderiam reagir à possível chegada de Firmino, seja tentando contratações paralelas, seja ajustando suas próprias estratégias para enfrentar um Botafogo potencialmente reforçado. Esse cenário de incerteza, aliado à possibilidade concreta de um reforço de peso, transforma o rumor em um verdadeiro espetáculo midiático, onde cada detalhe, comentário ou imagem pode ser interpretado como indício de confirmação, mantendo a torcida e o mercado em estado de constante alerta e expectativa pelo desfecho dessa negociação que até agora permanece envolta em mistério e burburinho. Obrigado por assistir ao Rio de Janeiro Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no Rio, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima e que venham mais vitórias para os nossos times.